Abençoe a sua vida. Eu convido o pastor Israel, ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Eu convido você, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti a vida do pastor Israel, que vai nos trazer a Tua palavra. Senhor, usa ele, fala conosco, Senhor. Meu Pai, prepara o nosso coração, que o nosso coração venha ser terra fértil para receber a Tua palavra nessa noite. Usa a vida do Teu servo. A Tua palavra nos diz que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Meu Pai, então usa a vida do Teu servo, fala conosco, Espírito Santo, que sejamos abençoados, fortalecidos e edificados através da Tua palavra. Usa a vida do Teu servo e nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Capítulo 9. Apenas 2 versículos. Depois você mantém a sua Bíblia aberta aí, e a gente vai meditar na palavra de Deus. Versículo 2 e o 3 diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu vou ler mais uma vez, eu queria que a igreja lesse comigo, versículo 2, no 3, em nome de Jesus, 1, 2 e 3. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Amém? Pode tomar teu assento, em nome de Jesus, Deus abençoe. Irmãos, essa semana, eu não lembro se na quarta, ou seja, na quinta ou na sexta-feira, eu estava em casa fazendo um trabalho, e enquanto eu estava ali fazendo um trabalho em casa, o Espírito Santo saltou essa palavra ao meu coração, mais especificamente, essa frase do versículo 2, que diz assim: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, eu fiquei com essa palavra aí, esse versículo soando na minha mente e no meu coração, e na correria do dia eu acabei que não fui para o texto para meditar, para refletir, mas fiquei com isso na minha mente. Eu lembrava um pouco dessa história, e eu fiquei ali, falando com Deus, para ver o que Deus queria falar comigo, ou que Ele quisesse transmitir através da minha vida, por intermédio dessa palavra, E aí eu fiquei ali falando com Deus, e falei: Senhor, então tá bom, assim que eu tiver a oportunidade de ministrar, então eu vou falar aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E aí, quando eu cheguei aqui conversando com o pastor, então ele disse que eu estaria ministrando, e logo então eu vi que o Senhor queria falar conosco por intermédio dessa palavra. E aí, a palavra, a mensagem que eu quero trazer hoje, é mais para as nossas famílias, vai ser uma palavra voltada para a família, E essa frase soando na minha mente, me fez refletir em várias coisas na minha vida, até no âmbito familiar, de quando eu era
solteiro e convivia com os meus pais, de alguns dos meus parentes, e inclusive na minha vida familiar, junto com a minha esposa, né, e o meu filho. E o que eu parei para entender, lendo o texto, né, e trazendo para nós nos dias de hoje, é que acontece exatamente isso na vida de muitas pessoas que servem a Deus e têm seus filhos, às vezes, que não estão nos caminhos do Senhor. O que acontece aqui no texto é que Jesus está passando e ele vê esse cego, que era um cego de nascença, e logo que Jesus passa perto desse cego, junto com os seus discípulos, essa pergunta não é dos fariseus, essa pergunta não é, dos doutores, dos religiosos da época, a pergunta vem da boca dos próprios discípulos de Jesus, que olha para Jesus e diz assim para ele: quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Quem errou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque eles acreditavam, os judeus e até inclusive aqui os discípulos, que a pessoa, quando nascia com um problema físico, que aquilo era causado por um pecado, por um erro dos pais, ou que de repente a própria pessoa tenha errado, tenha cometido um pecado, houve um caso de que Jesus olhou para o homem e diz: olha, vai, o coxo, se eu não me engano, Jesus curou ele e disse: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então a gente consegue entender que de repente foi por conta de um erro, de um pecado que ele tenha cometido, que ele tenha feito alguma coisa de errado, e aí ele sofreu com aquela enfermidade. Mas nem tudo, ou nem toda enfermidade que a pessoa sofre é causado por um erro, é causada por um pecado. E Jesus queria mostrar isso aos discípulos, que a deficiência desse moço, de ter nascido cego, que a responsabilidade, não havia erro nem nele, e nem havia erro em seus pais. Que o que estava acontecendo ali, ele nasceu daquele jeito, para aquele momento, naquela hora, Jesus passar e manifestar a glória dele, manifestar o poder dele na vida daquele moço. Por isso, nós precisamos entender o que acontece na nossa vida, porque existem situações na nossa vida, problemas, que são causados pelos nossos próprios erros. Nós causamos. Existem enfermidades que a pessoa, irmão, não se cuidou, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. A pessoa não se cuidou direito, não teve uma boa alimentação, a pessoa não dormiu direito, a pessoa não descansou, a pessoa não fez o que deveria fazer, e aí lá na frente vem a conta. E aí não adianta perguntar para ela: o que está acontecendo? Não. Reflita, faça uma autoanálise e veja que de repente o que você está sofrendo, o que você está padecendo, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Deus está me provando, não, às vezes foi um erro seu, é um erro meu. Então nós precisamos refletir nisso, que nessa ocasião, nessa deficiência desse moço, Jesus mostra para os discípulos que não havia erro de nenhuma parte nem de outra, mas que naquela hora, naquele dia, o Senhor iria manifestar a glória dele. Então tem situações na nossa vida que Deus permite para quê? Sim, para glorificar o nome dele.
Existem situações que a gente passa, existem problemas, seja ele também, né, de saúde, de enfermidade, seja um problema de enfermidade, seja problema financeiro, seja problema na família, que às vezes Deus permite para quê? Para manifestar a glória dele. Deus vai ser glorificado. A gente precisa saber. Aí eu preciso refletir, fazer uma autoanálise. Espera aí, isso aqui é Deus? Isso daqui é o diabo ou isso daqui é consequência dos meus erros? O que é? E aí eu preciso trabalhar em cima daquilo que eu descobri. Foi um erro meu, então eu vou falar com Deus. Dá para consertar? Então eu vou tomar outro caminho. Então, se essa enfermidade que veio para a minha vida foi por conta da má alimentação, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar minha alimentação. Se é causado por isso, então eu vou... não, tem um espírito, né, de um demônio que está agindo na minha saúde. Então eu vou orar, eu vou consagrar minha vida e eu não vou deixar. A Bíblia não fala que tinha uma mulher que era curvada e ela tinha nas suas costas o quê? Um demônio. A mulher curvada, entrou dentro do templo, Jesus olhou para ela, chamou ela para o meio e curou a mulher. Ela poderia achar, ela não conhecia ainda Jesus, não tinha essa visão do mundo espiritual, tantos anos andando como? Curvada. De repente ela achava que era o quê? Um problema na coluna. Porque a pessoa que é natural, ela não vai pensar isso? Um desvio. Eu nasci e aí tive um acidente e aí eu fiquei assim. Mas o que Jesus viu naquela situação? Viu que era um espírito, era um demônio. E aí Jesus tocou na vida dela e ela se endireitou, foi curada. Então, irmãos, nós precisamos ter discernimento das coisas de Deus na nossa vida. Saber quando é Deus que está agindo, saber quando é o diabo que está agindo, saber quando somos nós que estamos agindo. Isso é dever meu, isso não é dever do pastor, saber o que eu faço na minha vida. Como é que eu tenho que falar com Deus e descobrir. Eu preciso ter uma comunhão com Deus para saber. Porque se eu andar direcionado pela presença de Deus, se eu andar na vontade de Deus, não é que eu não vou ter problema, não é que eu não posso padecer enfermidade. Lembra do Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem pecador, né, irmãos? Pecador, aprontava à torta e à direita, por isso que ele ficou doente, é ou não é? Jó era um adúltero, né? Batia na mulher, não era um bom pai, né? Deixava os filhos tudo largado, era assim? Não, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Olha que testemunho. Irmão, não estou falando de alguém, dos amigos de Jó, que está dando testemunho, não. Eu estou falando de um Deus que é santo, que chegou para Satanás e falou: você está vendo lá, você tem analisado, você tem observado o meu servo Jó, porque ninguém na terra há como ele. É o próprio Deus que está dando testemunho de Jó. E ele passou por dificuldades, sim ou não? Perdeu tudo? Perdeu a saúde, ficou enfermo, sim ou não? O erro não tinha pecado, não tinha nada que desabonasse a Jó. Mas Deus queria manifestar o quê? A glória dele. E mostrar para Satanás, e mostrar para os amigos de Jó, e mostrar para nós, aleluia, que mesmo em situações como a desse homem, nós podemos também ser fiéis a Deus, nós também podemos ser fiel ao Senhor, fiel à vontade de Deus, e permanecer glorificando ao Senhor, porque mesmo diante dessa situação caótica, difícil que Jó vai enfrentar, na hora em que a sua esposa olhou para ele e disse: você ainda mantém a sua fidelidade para com esse Deus? Olha, se eu fosse você, iria amaldiçoar esse Deus e ia morrer, porque se ela falou, era o que ela faria naquela situação. Ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó olhou para ela e disse: como uma louca você fala, mulher.
eu vou continuar servindo o meu Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Eu vou para o pó da terra. Deus me deu, Deus tomou. Embora não seja Deus que tenha tomado diretamente, mas Deus o quê? Permitiu que Satanás tomasse. Porque, irmão, o diabo não faz nada na nossa vida se não for pela permissão de Deus. E se não for porque a gente dê a brecha, né? Paulo ele vai dizer aos coríntios: não deis lugar ao diabo. Então, se eu não der lugar ao diabo, eu der lugar só à presença de Deus. Porque tem gente que para dar lugar para Deus, irmão, é uma dificuldade. Tem gente que para dar lugar para a presença de Deus, irmão, olha, é difícil. É difícil. Mas a pessoa para dar lugar para o diabo é assim, ó, um piscar de olho, a pessoa já deu lugar para o diabo. Olha para a pessoa, diga para ela: dê lugar a Deus, irmão. Isso. Não dê lugar para o diabo, não. Tem gente que é assim, irmão, é uma facilidade, às vezes uma situação simples que poderia ser resolvida facilmente, naquele momento, na hora da ira, a pessoa na hora da ira, ela dá lugar para o diabo, e aí faz todo aquele tropelo na situação. Agora, quando é para dar lugar para Deus agir, para Deus trabalhar na vida dela, dar lugar para Deus usar a vida dela para edificar pessoas, ixi, é uma dificuldade. Mas vamos aqui para o texto. E aí, eu olhando para essa palavra, eu vejo Jesus dizendo ensinando os discípulos, dizendo: olha, ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais. Eu vou manifestar minha glória. E aí eu fiquei pensando que hoje em dia nós vemos na nossa sociedade muitos pais sofrendo essa visão aqui dos discípulos. Pais que servem a Deus, pessoas que estão na presença de Deus, e às vezes o filho está vivendo essa cegueira espiritual. O filho está vivendo como Jesus contou a história do filho pródigo. Está vivendo a vida do jeito que quer, à vontade. Mas alguém de fora, ou às vezes até dentro da igreja, ao ver o filho desse casal, esse filho que às vezes cresceu na igreja, agora está fora, alguém olha e diz assim: ah, não sei não, hein? Alguém lá pecou, alguém fez alguma coisa de errado. Não é possível, um menino era da igreja e está vivendo uma vida dessa. Ah, não, olha, os pais, alguém pecou nisso daí. E aí, hoje estão querendo responsabilizar os pais pelos erros dos filhos, irmão. Hoje, pega-se o jovem adolescente aí com seus 14, 15, 16, 17 anos, que cometem crimes, e aí sabe qual que é a conversa aí na sociedade? Ah, ele é a vítima da sociedade. Os pais errou. Irmão, fala para mim aqui, qual é o pai que não erra? Fala para mim. Eu duvido alguém falar que meu pai nunca errou comigo. Não tem, irmão. Eu duvido você, como um pai, falar: eu nunca errei com meu filho. Todos nós vamos errar. Os nossos pais erraram. Agora, vamos olhar, eu acho nos Estados Unidos, se eu não me engano, eu acho que a partir dos 12 anos, se um garoto com 12 anos cometer um crime, ele já vai responder pelo crime que ele cometeu. 8 anos, quem é? 8 anos, obrigado, Mário. 8 anos. Com 15, 14 anos, acho que já pega prisão perpétua, né? Tem essa. Quer dizer, já ensina a criança o quê? A ter responsabilidade. Não tem essa conversa, que nem aqui no Brasil. Fala, Mário. Não entendeu? Com um ano de idade, Mário. Com 1 ano de idade já ganha um fuzil lá nos Estados Unidos, né? Para ter já vai aprendendo lá
a ter responsabilidade. Então, nós vemos que isso faz daquele lugar um país diferente. Lá não tem crime? Tem. Mas a pessoa responde pelos seus atos. Ela tem consciência. Então, se um garoto de 8 anos, de mais anos, fez a coisa errada, não é como no Brasil, que aqui o camarada, né, o garoto, o adolescente, inocente, irmão, vai para a cama e se sente homem, né? Na hora do sexo, ele se sente um machão. Aí a moça vai para a cama, na hora da cama se sente a mulher, a poderosa. Aí vem a criança, aí não dá certo o relacionamento, sabe quem vai pagar se ela for exigir a pensão? O pai. Olha que legal. Quer dizer, quando na verdade esse garoto era para ser o quê? Responsabilizado pelo que ele cometeu, não só ele como a moça. Então, ó, o filho é de quem? Vocês fizeram, não fizeram, filho? Então vai trabalhar e vão ser responsáveis. Aí, na nossa nação, a gente vê que um garoto de 16 anos já pode exercer a sua cidadania de ir votar, mas não pode ser responsável pelo crime que comete. Olha só que coisa. Em tudo isso, irmão, há o quê? A injustiça, e Deus não se agrada da injustiça. Agora, para nós que estamos aqui e servimos a Deus, às vezes isso cai também, como as pessoas às vezes querem julgar, e hoje até mesmo dentro da igreja, eu vejo pessoas querendo responsabilizar. Agora vamos trazer, eu falei da sociedade, vamos trazer aqui para a gente aqui. Às vezes pessoas que querem responsabilizar, ou jovens e adolescentes querendo responsabilizar seus pais pelos erros que eles cometem. Não, irmão. Nós temos um pai que é perfeito. Se por um lado eu sou um pai imperfeito, se por um lado eu tenho um pai que não me ensinou tudo de bom para a vida, eu tenho um pai perfeito que eu posso chegar diante dele e ele vai me ensinar a ser uma pessoa melhor na presença de Deus, vai me ensinar a ser uma pessoa melhor na sociedade, vai me ensinar a ser uma pessoa melhor dentro da minha casa. O Senhor vai me ensinar, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Então não tem justificativa eu querer responsabilizar meu pai pelos meus erros e querer culpar o resto da vida. Como eu já disse aqui algumas vezes aos irmãos, eu vim de uma família complicada, irmão. Esse dia acho que foi sexta-feira, presbítero, que eu mandei para você. Veio 2 primos meus aqui. Quando acabou, eu até comentei no dia, falei com o presbítero Robenilson. Falei, rapaz, o menino é perigoso, terríveis. Acabou aqui, um mandou uma mensagem, fazia um bom tempo que eu não os via, e eles me chamam de Rael. Rael, que dia que tem culto lá na sua igreja? Aí eu, no serviço, achei meio esquisito, né? Falei, culto? Tem hoje. Era terça-feira, aí tem terça, quinta, sábado e domingo. Achei que ia marcar no sábado. Então hoje eu estou indo aí no culto aí. Amém, pode vir, né? Fica à vontade. Aí marquei tudo direitinho, vieram aqui, participaram do culto. Os 2 acabou, levei para casa, né? Mas não, vamos lá. Tinha um que fazia quase 20 anos que eu não via, e levei para casa, a gente fez um lanche lá e tal, tiramos uma foto, né? Ô primo, feliz de te ver, né? E tal, conversamos, acabou. Aí quando foi agora, nessa semana, um dos 2 que estava aqui foi preso, com 5 quilos de cocaína, vindo da Bahia. Aí mandaram a foto, nosso grupo, saiu lá na manchete. Aí eu fiquei pensando que é um garoto que cresceu, irmão, apesar de ter perdido o pai também na criminalidade, mas a avó criou na igreja. Foi criado ouvindo a palavra de Deus, veio aqui e ouviu a palavra. Você acha que naquele dia Deus não falou, irmão? Falou. Você acha que naquele dia... Então, como é que vai, às vezes uma pessoa dessa vai responsabilizar a criação
Ah, porque perdeu o pai muito novo. Às vezes, aí vem alguns psicólogos e às vezes quer colocar essa responsabilidade e esse peso nas costas do pai para o resto da vida, porque o pai errou lá atrás, porque o pai não fez o que deveria fazer. Ah, a moça está assim revoltada, é porque a mãe não fez o que deveria fazer. Peraí, mas o resto da vida essa pessoa vai errar e nunca vai acertar? Na verdade é falta de Deus, porque quando nós temos Deus na nossa vida, irmão, a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, ela tem um grande peso na vida de um filho, tem um peso na vida do seu filho. Mas tem uma coisa, há uma palavra que quebra toda a palavra de maldição, ainda que saia da boca de um pai, ainda que saia da boca de uma mãe. A palavra de Deus é muito maior. Eu falo isso, irmão, porque eu cresci dentro de um lar, minha mãe sendo evangélica, meu pai não me ensinou muitas coisas da palavra. Minha mãe, no seu pouco conhecimento, me ensinou o que podia, mas errou muito com a gente. Mas tem uma coisa, eu sempre tive apoiado na palavra de Deus. Então se hoje eu fosse uma pessoa desviada, se eu fosse uma pessoa errada e estivesse fazendo um monte de coisa errada na vida, eu não posso culpar o meu pai, eu não posso culpar minha mãe. Eu tenho que levar a culpa por não obedecer a palavra de Deus, por não estar aos pés do Senhor, porque a única coisa que pode mudar a vida de um ser humano é a palavra de Deus, é estar na presença de Deus. Eu lembro que às vezes minha mãe olhava para mim, e eu quando garoto, e às vezes com dificuldade, eu nunca fui bom na escola, irmãos, nunca fui bom. Aliás, que eu nem gostava de ir para a escola. Criança criada na rua, né? Largada, criança quer o quê? Só brincar, eu não é? Então cabulei muito. Quando falavam assim para mim, ó, se colocar o nome da professora no formigueiro, a professora não vai para a escola. Aí eu pegava e fazia essas mandingas aí, né? Pegava lá e colocava. Aí teve uma vez que calhou da professora não ir, eu coloquei o nome da professora lá no formigueiro. Olha as conversas, de criança, com 8 anos de idade. E aí eu queria fazer isso sempre, até que eu vi que não dava certo, né? Porque aí eu queria que a professora faltasse mais. Mas por conta das minhas dificuldades de aprendizado na escola, às vezes eu ia pedir para minha mãe um auxílio, uma ajuda em alguma matéria, e ela dizia assim: menino, mas você é burro mesmo, hein? Mas você é muito burro, presta atenção, não sei o quê. Irmãos, e aquilo, durante anos na minha vida, né, de adolescente, até no início da minha juventude, aquelas palavras, quando eu chegava na escola, foi uma dificuldade para eu terminar o colégio, irmão, muita dificuldade. Eu fui terminar o ensino médio, já era casado com a Cláudia já, quando eu fui terminar, ó, já estava com 21, 22 anos, né? Não gostava, nunca gostei de ir para a escola. E aí, eu lembro que uma vez eu estava na igreja, mas sempre que eu chegava na escola, e eu cresci com esse complexo de inferioridade, por ter dificuldades no meu aprendizado, e aí às vezes soava isso na minha mente: você é um burro, menino. E toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu ouvia a voz da minha mãe falar no meu ouvido assim: menino, você é um burro mesmo, hein? Até um dia que eu estava na igreja, e um pastor estava pregando, e naquele dia ele pregando a palavra de Deus, ele disse assim: vós tendes a mente de Cristo, o apóstolo Paulo dizendo, e sabeis discernir todas as coisas. E naquele dia, ele pregando aquela palavra, eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei: poxa, eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho a mente de um animal, eu não tenho a mente de um burro. Olha só como a palavra, ela transformou a minha mente. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, nem com o que no mundo há, mas sejai-vos transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a minha mente pode ser transformada, a minha mente pode ser mudada pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. Irmão, se não fosse a palavra naquele dia, talvez eu cresceria. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse a palavra de Deus, eu cresceria com essa frase na minha cabeça até hoje. Em tudo que eu fosse fazer e tivesse dificuldade, eu ia ficar com aquele negócio suando na minha mente, dizendo: você não é capaz, você é um burro, você não consegue. Mas a palavra de Deus, quando eu a conheci, ela trouxe libertação para a minha mente. E quando eu entendi
que em Cristo eu tenho a mente do Senhor, então quebrou o jugo, aquele jugo que estava sobre a minha vida, de eu achar e de criar aquele complexo dentro de mim, de inferioridade, aquele jugo foi quebrado. Então, eu não posso, já pensou se fosse ficar responsabilizando? Não, a minha mãe é imperfeita, o meu pai é imperfeito, como eu sou e erro muitas vezes com meu filho em casa, eu erro. Aí quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar. Agora, eu ensino a palavra de Deus para ele, faço ele ler a Bíblia, para que um dia, mesmo ele olhando para os meus erros, ele ore a oração do Pai Nosso, sabendo que mais perfeito é Deus, que é o seu Pai eterno. Quando ele orar e falar: ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ele consiga entender que eu posso ser um pai imperfeito e vou errar muitas vezes com ele, mas eu quero que ele esteja diante do Senhor, aos pés do Senhor, dizendo: mas o Senhor é um pai perfeito. Eu não quero que ele me responsabilize pelos meus erros, e não quero responsabilizá-lo também por aquilo que eu errei com ele. Eu quero que ele guarde a palavra de Deus em seu coração, porque se ele guardar, irmão, ele vai entender que todo ser humano é imperfeito, mas o nosso alvo é olhar para aquele, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é perfeito. Então alguém olhou aqui, os discípulos olhou para Jesus e disse: quem pecou? Então você que é jovem, você que é adolescente e fica aí querendo arrumar desculpa para não servir a Deus, porque mas meu pai não é todo esse crente. Mas minha mãe, eu não vou para a igreja porque minha mãe. Não tem essa, não tem desculpa, porque a minha referência é maior que os meus pais, é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, ela é infalível, irmãos. Então eu vou ver erros, porque somos seres humanos. Aí as pessoas às vezes olham e dizem assim: na cadeia está cheio de filho de crente, como se o crente, o pai e mãe, não fosse ser humano, como se o crente, pai e mãe, fosse responsável pela vida errada que o filho escolheu. Não, irmão, nós vamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, mas eu não vou ser responsável pelos seus atos. Então nós precisamos olhar para essa palavra e ver que aqui os próprios pais desse moço que recebeu a cura, ele era cego de nascença. Jesus olhou e disse: olha, nem o moço pecou, nem os seus pais erraram, mas isso daqui aconteceu para eu manifestar a minha glória sobre a vida dele. Eu vou manifestar o meu poder sobre eles. Aí, olha só o que vai acontecer. Vamos seguir aqui o texto. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Só no versículo 8, irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui. Desculpa. Então os vizinhos, digo os vizinhos, sempre tem um vizinho, né, irmão? Aqueles vizinhos assim que não tem muito o que fazer, né? Aí às vezes não ganha nada, né? Para olhar para a nossa vida assim. Não tem uns vizinhos assim que gostam de ficar curiando a nossa vida pela janela, é ou não é? Tem lá não, onde você mora ou não? Tem? Não é você não, né? Mas tem uns vizinhos lá aqui, né? E aí, irmão, olha só o que vai acontecer. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinha visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este mesmo. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Porque assim, irmão,
Na hora de ver a parte ruim da nossa vida, tem sempre alguém lá de olho, então não tem? Para ver coisa ruim. Para ver coisa ruim é rapidinho. Aquele ali não é fulano de tal que está ali. Para ver coisa ruim é rápido. Agora para ver as coisas boas, a gente para ver defeito nos outros é rapidinho, não é? A gente consegue enxergar defeito nas pessoas facilmente. Difícil é a gente guardar a qualidade das pessoas, né? Mas aí Jesus nos ensinou dizendo que se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Então, tudo, ou quase tudo vai depender da nossa ótica, de como a gente olha, de como a gente vê. E aí tinha uns vizinhos lá olhando, dizendo: ué, mas esse moço não era aquele que o ceguinho, que ficava sentado e pedindo esmola? Parece que é ele, eu não sei não, será que é ele mesmo? E aí já não sabia, né, porque estavam acostumados a ver aquele moço sentado mendigando, né, cego, e agora o moço está andando livremente pela rua, e o povo está confuso, será que é ele? Será que não é? E aí ele vai dizer: sou eu mesmo. E aí vem a questão: como é que te aconteceu de você passar a enxergar? Aí ele vai responder, versículo 11: ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus, porque Jesus pode fazer todas as coisas, porque Jesus pode fazer tudo. Jesus pega o mendigo, se ele quiser, tira ele da rua e transforma a vida dele, e faz dele um pai de família, e faz dele um trabalhador, e faz dele um pregador da palavra, porque Jesus é poderoso, porque Jesus é perfeito, porque Jesus não olha a aparência, porque Jesus não olha para a condição, Jesus olha para um coração quebrantado, Jesus olha para um coração voltado para ele. E se tiver um coração assim, não importa quem seja a pessoa, Jesus é poderoso para transformar e mudar a vida do mais perdido pecador. Quantos acreditam nesse Jesus que não mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse mesmo Jesus que mudou a vida desse cego, desse mendigo, pode mudar a vida do seu filho também, pode mudar a vida do seu marido, pode mudar a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Se assim eles abrirem o coração para Jesus, Jesus muda, Jesus transforma. Quem fez isso? Ele ainda não sabia quem era Jesus, porque Jesus fez um lodo e untou nos olhos dele e mandou ele lavar. Então até aqui nesse momento ele não tinha visto, ele só sabia que era Jesus porque falaram para ele. Então estão perguntando para ele: quem é que fez isso na sua vida? Irmão, nós precisamos falar quem é que mudou a nossa vida. Nós precisamos dizer para as pessoas: eu nunca vi uma igreja tão tímida como hoje, irmão, com tanta tecnologia. Às vezes pegam um jovem, essa molecada que podia estar ousadamente falando das coisas de Deus, e está todo mundo assim. Eu sei que no começo é difícil, eu também no começo tremia, não queria, falar, tinha dificuldade, gaguejava, mas eu nem aí para nada, gagueja até hoje. Às vezes está uma enrolada, estou nem aí. Eu vou falar desse Jesus que mudou a minha vida, que entrou na minha vida aos 10 anos de idade, quando eu levantei as minhas mãos para Ele, transformou a minha vida e me tirou de uma circunstância que eu poderia ser na vida um traficante, poderia ser um homicida, poderia ser uma pessoa má na sociedade, mas porque eu entreguei a minha vida para Ele, e mesmo tendo, às vezes olhando as imperfeições do meu pai e da minha mãe, mesmo sabendo que em alguns momentos eles erraram comigo, mas os meus joelhos estavam na presença de Deus, pedindo para que Ele transformasse a minha vida, e que Ele me usasse para a honra e glória do Teu santo nome. E hoje eu estou aqui pregando a palavra. Essa condição não foi o meu pai que me deu, porque ele não me ensinou a pregar, mas o meu Pai celestial agiu na minha vida, e hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta, com o microfone na mão, falando para você de um Jesus, de um Deus que é poderoso para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Você precisa falar quem é que faz as coisas na sua vida, irmão. Aquele moço tinha motivo para dizer: foi um homem, Jesus, foi um homem chamado Jesus. Ele tirou a minha cegueira, Ele me tirou
da calçada que eu ficava mendigando. Esse Jesus mudou a minha vida. Esse Jesus mudou a minha história. Nós precisamos falar mais desse Jesus, irmão. Respondeu ele e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Eu vejo que Jesus entrando na vida desse moço, usando a água para purificação, porque às vezes tudo que o seu pai que não serve a Deus precisa, é desse Jesus que toque nos olhos dele e tire essa cegueira. Tudo que seu filho que não serve a Deus precisa, não é de um pai perfeito, não é de uma mãe perfeita, não. Ele precisa desse mesmo Jesus que tirou a cegueira desse moço e abriu os olhos desse moço, para que ele visse a glória de Deus. Porque às vezes a gente fica se esforçando e às vezes fica se exigindo para que, eu não posso errar, não, eu tenho que acertar em tudo, eu tenho que ser perfeito. Não, irmão, você vai errar, mas tem uma coisa: se Jesus tocar nos olhos do seu filho, do seu marido, do teu pai, da tua mãe, do seu irmão, as escamas dos olhos dele vai cair, e ele vai ver que a perfeição só em Deus ele vai achar, só em Deus. Então não adianta você querer ficar aí se matando, se martirizando por essa conversa de alguns psicólogos da sociedade que querem culpar os pais pelos erros dos filhos. E um monte de pai aí caindo da depressão, porque acha: meu filho é assim, porque eu fiz tudo errado. Não que não exista, não é isso. Existe. Mas tem uma coisa: uns marmanjos, barbado, e o povo querendo culpar o pai, um cara velho, fazendo um monte de besteira na vida, e às vezes quer colocar responsabilidade. Não. Disseram-lhe, versículo 12: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e me vejo. Simples assim, né? Então alguns dos fariseus diziam, aí os religiosos querem questionar, né, irmão? Os religiosos: não pode. Como que um filho de um pastor está preso? Como que um filho de um pastor faz essas coisas? Irmão, e o pastor consegue estar com o filho 24 horas? Porque ele é pastor? Como que um filho de uma missionária, de um irmão, faz essas coisas? Sabe, às vezes eu vejo pessoas até religiosos querendo responsabilizar os outros, querendo responsabilizar o pai, quando na verdade o filho tem que ser responsável, o moleque tem que ser responsável por aquilo que ele fez de errado. E aí os fariseus: não pode. Versículo 16: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, briga. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, olha só o que vai acontecer. Os judeus vão olhar para aquele moço que agora está, sabiam que ele era cego, e agora vai olhar para ele e vai dizer assim: não é possível que esse moço era cego. Não, deve ser outro, porque às vezes, ou às vezes não, o que Deus faz na vida do ser humano, na vida às vezes de uma pessoa, faz com que outras até sejam incrédulas, né? Nós temos aqui o presbítero Marcelo, uma permissão, tem um testemunho aí, né? Glorioso. De repente, se ele for onde ele morava lá, alguém vai olhar e vai dizer: não pode ser. Era Marcelo mesmo lá? Marcelo? Tinha apelido?
Porque hoje não pode nem falar de apelido, né, irmão? Hoje não pode. Eu que era chamado de Zóio, Adamastor, Cascatinha, né? Tem um dizer então para frente. Então, nossa, como eu fui revoltado, irmão, porque me chamavam de rato, de zóio. Na minha família até hoje, me chamam de zóio. Nossa, como eu sou revoltado, irmão. Uma briga, espanco minha esposa todo dia. Não, qual que era o apelido lá, presbítero? Geleia? Geleia. Geleia, alguém vai olhar lá e vai falar, não é o Geleia, não pode ser o Geleia. O Geleia agora casou, tem 2 filhos, é formado, é um advogado, trabalha, tem uma família. Olha só, alguém pode olhar e dizer, não é possível, não pode ser, mas pode ser, porque um dia Jesus entrou na vida do Geleia e transformou a vida dele, e fez ele um pai de família, um trabalhador, um advogado para a glória de Deus. E eu conheço ele, eu conheço a esposa, é meu vizinho, conheço os filhos, aleluia. É o que Jesus pode fazer, é o que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa, irmão. Agora, já pensou se ele fosse querer responsabilizar a vida dura que ele teve, a dificuldade que ele passou na vida? Coitado, não estaria aqui para contar a história. Mas não ficou se vitimizando, entregou a vida para Jesus, e Jesus mudou a vida dele. Pronto, é simples assim. Perguntaram como é que foi isso que aconteceu, perguntaram para o cego. Ele falou, o homem chamado Jesus pegou, cuspiu no chão, fez um barro lá, um lodo, colocou no meu olho, mandou eu lavar, e eu estou vendo. Pronto, simples assim, simples assim. Para Deus é simples, para o homem parece loucura, porque a pregação do Evangelho é isso. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos em Cristo é o poder de Deus. E o poder de Deus entrou na minha vida, o poder de Deus entrou na sua vida. Por isso hoje nós glorificamos a Deus, e hoje nós somos um testemunho vivo para as pessoas de um Deus que pode mudar a vida e a história de qualquer pessoa. Ele pode, se a pessoa abrir o coração, ele entra e transforma. Questionamento, mas vamos terminar aqui. Deixa eu ir só lá para o finalzinho aqui, só para achar o versículo aqui. No versículo 19. Não estavam acreditando, aí falaram assim, olha, vamos perguntar para os pais dele, para ver se é isso mesmo. O versículo 19. E perguntaram-lhe dizendo, é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Foram perguntar para os pais, esse aqui é o filho de vocês mesmo? Os judeus religiosos, é nosso filho. Mas ele não era cego? Era cego. Mas não nasceu cego? Nasceu cego. Mas como é que ele está vendo agora? Porque Deus confunde o homem, irmão. Porque Deus confunde a sociedade. Porque Deus é Deus e Ele não vai submeter a lógica humana, jamais, nunca. Aí falaram, mas é verdade que ele era cego? Era cego de nascer. Mas como que ele está vendo? Como ele está vendo a gente não sabe. Eu não estava com ele. Como ele está vendo a gente não sabe. Ele chegou aqui, só estamos sabendo agora porque vocês vieram com ele aqui. Agora tem uma coisa, ele já tem idade para responder por si mesmo. Pergunta para ele, ele é responsável pelos seus atos, tanto os bons quanto os ruins. Pergunta para ele, quem foi que curou ele, quem fez essa obra. A gente não tem nada a ver com isso. A responsabilidade era dele, do filho, falar como é que aconteceu. E aí ele vai contar o que aconteceu, e a Bíblia diz que aquele moço, ele vai glorificar a Deus, e os religiosos, por não entenderem a obra de Jesus, o milagre que Jesus fez na vida daquele moço, porque disseram que Jesus não podia fazer aquilo, que Jesus era um pecador. Olha só o versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que
se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os pais, com medo de ser expulso da sinagoga, falaram: ó, pergunta para ele lá. Os pais eram religiosos e não queriam sair, serem expulsos da sinagoga. Por isso, versículo 23, é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia. E tornaram a dizer: quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-lhe também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Ou seja, o que esse moço está dizendo é: Moisés não abriu os olhos de cego nenhum, Elias, que é o grande profeta, não curou cego de nascença nenhum. Ou seja, não teve nenhum profeta da história que abriu os olhos de um cego. Vocês estão dizendo que ele é um pecador, mas esse pecador que vocês estão dizendo, ele abriu os olhos de um cego de nascença. E aquele moço glorificava a Deus, e aquele moço exaltava o nome do Senhor, dizendo: olha, eu não sei nem responder, vocês estão dizendo que ele é pecador, mas eu sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu estou vendo, porque Deus é aquele que confunde. As pessoas olham e dizem assim: não é possível, será que é ele, será que não é? É, porque o milagre quem faz é Deus na vida do homem, não importa quem seja ele, o importante é se ele tiver um coração quebrantado, voltado para Deus. Não interessa, irmão. Jesus não olhou para a condição desse moço, mas naquele dia ele queria manifestar a sua glória. Aí eu termino, versículo 35. Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus, irmão? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Jesus que transforma? Você crê no Jesus que cura? Você crê no Jesus que abre porta? Você crê no Jesus que muda a vida? Se você crê, Jesus falou para aquele moço: crês tu no Filho de Deus? E ele respondendo disse: quem é ele? Ele ainda não tinha visto. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. O Jesus que fala contigo está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está dizendo: se você crê nele, ele também pode abrir os olhos do teu filho, ele também pode tirar o teu filho, o teu marido, dessa condição de cegueira, de mendigagem, e pode também fazer ele enxergar as maravilhas de Deus, pode fazer ele uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Tu já tens visto, e aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então aqueles que muitas das vezes se julgam a ter uma boa visão, às vezes estão cegos. Mas aqueles que às vezes estão cegos, Jesus é poderoso para abrir os olhos e falar: olha aqui, meu filho, eu posso te dar um outro norte, eu posso te mostrar um outro caminho, e esse caminho vai mudar a sua vida, esse caminho vai mudar a sua história. Coloque-se de pé em nome de Jesus.
que Jesus possa abrir os olhos daquela pessoa que você tem orado, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre ele. Agora tem uma coisa, irmão, você que está aqui, que é pai, que é mãe, eu sou pai, minha esposa está ali, eu luto e oro com o meu filho, oro pelo meu filho, ensino ele a palavra de Deus, trago ele aqui, todo culto que eu posso, está lá em cima, lá aprendendo a palavra de Deus. Mas tem uma coisa, eu não me responsabilizo por quem ele vai ser amanhã. Eu ensino, mas ele jamais vai poder dizer assim: eu sou isso porque meu pai nunca me ensinou a palavra de Deus. Não, ele vai responder perante Deus, todos os seus atos e as suas obras. Nós vamos dar conta diante de Deus. Eu estou trazendo aqui para nós agora. Naquele dia, nós vamos dar conta dos nossos atos, e tudo aquilo, não importa. Todos, grandes e pequenos, vão estar diante do trono do Senhor, e eu vou responder pelos meus atos, e Ele vai responder pelos dele, e assim vai. Por isso, faça a sua parte, se esforce sim para fazer o seu melhor, mas não se culpe se um dia acontecer do seu filho não quiser servir a Deus. Você fez a sua parte, então deixa que Deus faça dele, porque apesar da minha mãe ter me ensinado nas suas poucas condições de conhecimento da palavra de Deus, eu mesmo garoto, eu fui buscar Deus. Eu era um garoto terrível, irmão. Eu ia para uma igreja lá na Celso Garcia, o ônibus vinha buscar, e eu cuspia nas pessoas do lado de fora, na janela, cuspia nos carros, xingava, apontava o dedo, terrível, palavrão na minha boca era mato. Mas teve uma coisa, um dia Jesus, num culto de criança, me chamou. Eu era uma criança, e naquele dia entreguei a minha vida para Jesus, e estou aqui até hoje, firme na presença de Deus, não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Passei as dificuldades de adolescência, passei as minhas dificuldades de juventude na escola, passei, enfrentei, mas estou aqui de pé, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu nunca vou poder culpar o pastor, a pessoa, o meu pai, a minha mãe, se eu fosse um desviado, não, porque a palavra de Deus foi me ensinada, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele é Senhor da minha vida, e a minha fé, como foi cantada, e eu repito aqui, a minha fé não está apoiada no pastor, a minha fé não está apoiada na minha esposa, a minha fé não está apoiada no meu filho, a minha fé não está apoiada na minha mãe, a minha fé não está apoiada em nada nesse mundo, a minha fé está apoiada em Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. Enquanto a minha fé estiver apoiada nele, eu sei que os que confiam no Senhor vão permanecer para sempre. Os que confiam e creem no Senhor e têm a sua fé em Deus, vai permanecer como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Feche seus olhos, oh Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, por essa revelação gloriosa ao nosso coração, meu Deus. E é nessa palavra que eu me apoio todos os dias da minha vida, meu Pai. A minha fé não está apoiada nos homens, porque somos todos falhos e pecadores. Meu Deus, eu não posso responsabilizar ninguém, meu Pai, pelos meus erros e as minhas falhas, porque a Tua palavra diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. Então, meu Deus, se essa pessoa tem errado e tem vivido uma cegueira, é porque ela não viu, é porque ela não quer ver, meu Pai, a mudança e a transformação, é porque ela não quer ver a Tua palavra.
porque todo aquele que lê a tua palavra, porque todo aquele que se volta para a tua palavra, tem a vida mudada, tem a vida transformada, tem a vida liberta, porque é isso que o conhecimento da tua palavra faz em nossas vidas, no Espírito Santo. E eu sou grato ao Senhor, meu Pai, por ter aberto os meus olhos, por saber, meu Deus, que muitas das vezes não foi consequência do nosso erro, como na vida desse moço, meu Pai, que vivia uma cegueira de nascença, mas não foi ele que errou, não foi os pais que erraram, mas o Senhor permitiu para que se manifestasse a tua glória, e o Senhor manifestou a tua glória sobre a vida desse moço. Oh meu Deus, que naquela situação, ou na situação que nós temos vivido de dificuldade, não pelos nossos erros, não, meu Deus, porque é um mal agindo, mas porque o Senhor permitiu que o nome do Senhor também seja glorificado no tempo certo, na hora certa. O nome do Senhor também seja glorificado na nossa vida, Espírito Santo. Ah, meu Deus, tudo que nós precisamos é de que os nossos olhos sejam abertos. Quando os nossos olhos se abrem, Espírito Santo, então os caminhos se abrem e nós tomamos uma outra direção. Então que os nossos olhos espirituais sejam abertos aqui nessa noite, meu Deus. Abre os olhos desse pai, dessa mãe, desse filho, meu Deus, que afastou, desse marido, dessa esposa, meu Pai, que deixou os teus caminhos. É só o Senhor, meu Deus, para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E abriu os olhos, meu Deus, para que ele possa ver, assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo, meu Pai, no caminho de Damasco, e caíram as escamas de seus olhos, e ele pode ver a tua glória, meu Deus. O Senhor mudou a vida daquele moço. Assim o Senhor também faça, meu Pai, na vida dessa pessoa que está em casa, nessa casa e nessa família, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a todos, que essa palavra fique gravada e guardada na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, por favor.